Ah, chega, né, meu povo? Chega de jogar o Crimson Desert feio. Chega disso. Chega de jogar o Crimson Desert com cor de giz de cera, com cor de tinta pastel. Porque é isso que vem por padrão no jogo. Você quer sair disso daqui e ir para isso daqui? Então fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar passo a passo como fazer, como deixar o seu jogo bonito, como ele merece ser jogado para você jogar como? De boa! Fala, pessoas! Você está no canal Joga de Boa, aqui quem vos fala é o Vecchiato. Bem-vindo, menino, velha e velha, que hoje é dia de embelezamento, hoje é dia de transformação. Quem lembra daqueles programas antigos de transformação, hein? Você entrava feio e saía um feio arrumado, não é verdade? Então hoje vou te ensinar como deixar o Crimson Desert bonitão. E esse vídeo, galera, eu tô fazendo a pedido de um inscrito aqui do canal, o Celtic Strider. É isso aí, ele fez um comentário em um vídeo anterior falando: Vecchiato, gostei das cores que estão no seu jogo, tá usando HDR? Poderia passar as configs em um vídeo? Claro que eu posso. Pedido de inscrito, pedido da galera que assiste os vídeos é ordem, missão dada, missão cumprida, tá aqui o vídeo para você. Então, meu povo, eu não estou usando HDR, eu não tenho essa função na minha placa de vídeo ou no meu monitor, eu estou usando mods mais o Reshade. Então, galera, infelizmente, isso daqui só vai poder ser aplicado para quem joga no PC. Para quem joga nos consoles, não vai dar. Que pena. Bora para as explicações? Galera, antes de começar, para a gente ter segurança, vamos fazer uma cópia da pasta onde os arquivos vão ser instalados, da pasta onde os arquivos vão ser modificados. É a pasta Bin64 dentro da sua pastinha do Crimson Desert. Não sei qual plataforma que você baixou aí, se foi na Epic ou na Steam, mas no meu caso é da Steam. Então olha só aqui, ó. Steam Apps Common Crimson Desert. Chegando aqui, ó, a pasta Bin64, Ctrl+C, Ctrl+V. Simples assim, você já está seguro. Se der algum chabu, se der merda, se der algum crash, seu jogo não subir, se começar a dar erro, se a imagem começar a ficar toda zoada, deleta a pasta Bin64, renomeia a pastinha cópia, tirando a palavra -cópia e pronto, você tem o jogo original novamente. Então deixa essa pasta aqui, salva, se deu merda, volta ela, é o seu backup. Não faça alterações sem fazer essa cópia, feito? Jovem Padawan, a primeiríssima coisa que você vai precisar fazer é baixar o Reshade. Ele é um pacote que possibilita você alterar as configurações do jogo, de vários jogos, na questão de tonalidade de cor, na questão de luz, iluminação, na questão de sombras, na questão de oclusão de ambiente e mais algumas outras coisinhas técnicas que eu não lembro. Então vamos lá. O Reshade que você vai precisar, ele é um Reshade com a possibilidade de add-ons. Então você vai vir aqui, ó, no Download, e aqui embaixo, ó, vejam que tem o download do Reshade normal e o Reshade with Full Add-on Support. É esse aqui que nós vamos baixar. Eu já tenho ele baixado. Então vamos lá para a instalação do Reshade. Você vai dar 2 cliques aqui então para executar ele. Ele dá um alerta aqui, ó. Esta versão, o add-on, né? Esta versão é para jogos single player somente e pode causar banimentos em jogos multiplayer. Então, se você está jogando multiplayer, não é aconselhável você usar ele. Você pode usar o Reshade normal, tá bom, galera? Entrando aqui no Reshade, ele vai tentar localizar todos os jogos que você tem. Caso o Crimson não apareça aqui, você pode dar um browse aqui, um localizar. Se você tiver na Steam, que é o meu caso, ele vai estar então lá dentro da tua pasta Steam Apps Common, Crimson Desert, Bin64. Eu tenho uma cópia aqui que eu fiz, mas ignora ela aqui. E tá aqui, ó, Crimson Desert EXE. Deixa eu ver se está gravando tudo certinho aqui. Você pode dar um abrir, que caso ele não tivesse localizado, ele ia localizar. Seleciona o jogo, vai dar um Next aqui. DirectX 10, 11, 12 provavelmente é o que vai estar no seu, só deixar marcado. Aqui nos efeitos, você pode deixar só assim por enquanto e não selecionar nada. Você pode dar um Next aqui. Feito isso, você dá um Next novamente, pronto, ele está instalado, tá bom, galera? Agora,
Você pode fazer isso daí junto com um preset de reshade, que é o que eu estou usando aqui. Vou mostrar aqui para vocês. No meu navegador aqui, eu acessei o reshade do Skytex. Tá, ó, Crimson Desert Visual Redux Reshade by Skytex. Então esse cara pegou, usou todos aqueles add-ons, aquelas pré-configurações que estavam lá, que a gente viu naquela listinha de instalação, e ele fez algumas configurações e modificações, salvou em um arquivo apenas e disponibilizou aqui para você baixar. Vou deixar esse link aqui na descrição, vou deixar o link também lá na descrição do vídeo. O que é que você tem que fazer então? Aqui no site do Nexus Mods você precisa ter uma conta. Então você vai criar uma conta, ela é gratuita. Criou a conta, se logou, vai ter que pôr 2 fatores, algo assim. Você coloca, aí pega este link aqui que você tá aqui, ó. Estando logado, você vai clicar aqui em Files. Se você quiser ler a descrição, pode ler. Nós vamos pegar aqui, ó, a última versão, tá vendo aqui, ó? Versão 1.4b. Os contrastes foram lá. Ah, Vecchiato, não sei inglês, não estou entendendo. Vem aqui no seu Google Navegador aqui, ou no seu navegador que você tiver aí no celular, bota em português e já era. Versão, ó, o contraste foi suavizado, blá. Baixar o download manual, tá? Não precisa do gerenciador. Baixa o lento, porque o rápido é para quem paga uma mensalidade do Nexus Mods, não precisa pagar, vai no grátis que mesmo lento é rapidinho. Então você vai clicar para fazer o download, salva este arquivo numa pasta. Eu aconselho vocês criarem uma pastinha assim, reshade, para salvar se vocês tiverem mais de um, tá? Eu tenho mais de um aqui que eu baixei para testar, acabei gostando só daquele lá, mas veja, ó, tem o Skytex, é um arquivo só que você vai baixar. Eu tenho esse natural e esse Verdant Ember também. Agora, depois que você baixou o arquivo, você tem que rodar o instalador novamente. Mas como eu disse, eu acho que eu disse isso no começo, você pode já rodar o instalador já com o primeiro preset já lá indicando o caminho dele. Vocês vão entender por quê. Abre aqui de novo o instalador, escolhe o Crimson Desert novamente, dá um Next, aí você vai colocar aqui, ó, Update Reshade and Effects, essa segunda opção. Aqui você vai colocar aqui, ó, escolha o caminho do preset, o arquivo ini. Dá um browse, vai lá onde você baixou, Sky Redux Preset ini. Dá um abrir. Por que que você tem que fazer isso? Porque ele usa, ó, um fake HDR, para quem tinha perguntado se HDR usa um fake, ó. Ele usa o Luma, lá e mais vários aqui. Por isso que você precisa rodar ele junto com a instalação ou depois, para ele ativar e baixar dentro do seu reshade esses caras aqui, esses pacotinhos aqui. Ó, ele deixa só marcado aqui o que ele já pré-marcou, não muda nada, next. Ótimo, ele baixou. Não precisa fazer mais nada, dá o next, finalizou. Agora, galera, nós vamos abrir o jogo para a gente ver o que acontece na tela do jogo, tanto da primeira vez quanto das próximas vezes, tá? Vamos lá? Olha só, galera, vocês estão vendo lá em cima, lá na tela do jogo, ele vai começar a aparecer sempre assim, ó, Reshade, versão tal, visite, Reshade agora está instalado com sucesso. Pressione Home para iniciar o tutorial. Isso daí significa que ele identificou certinho o seu preset e você vai poder abrir a tela dele. Vecchiato, isso daqui tá fazendo alguma coisa errada com o meu jogo? Não, galera. Eu já instalei o Reshade em outros jogos, nunca aconteceu nada em relação à segurança do jogo ou alguma coisa de vírus. Ele é um site lá oficial do Reshade que eu baixo, então lá o pessoal não vai deixar ele com vírus lá. Pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? E de qualquer forma, se você não gostou, lembra que eu ensinei você a copiar a pastinha Bin64? Você não gostou, não deu certo, crashou o seu jogo, você achou que ficou muito lento? Deleta a pasta Bin64, pega a tua cópia, tira o texto cópia da frente e restaurou tudo como o padrão do jogo, beleza? Sem medo nenhum, sem medo de ser feliz, tá? Essa mensagem sempre vai aparecer toda vez que você abrir a tela do jogo. Mas assim que você carregar o jogo, ele já vai sumir e depois que você configurou a primeira vez lá com a tecla Home, não vai mais aparecer aquilo ali por muito tempo. Ele só aparece no comecinho e já desaparece, tá? Vou apertar a tecla Home aqui. Veja só, ele vai abrir então essa telinha. Ele cria essa telinha lá internamente. Bem-vindo, você está
a primeira vez do Reshade, já está até em português do PTBR. Clique no continuar para continuar o tutorial. Vamos dar um continuar aqui. Olha só. Esta é a seleção de presets. Todas as mudanças serão salvas no arquivo de preset selecionado. Pressione mais, tal. Lembra que eu falei que estava aqui interno aqui já, que você poderia mudar para outros? Então é isso daí, essa tela aí. Aqui, ó, ele está mostrando quais são os pacotinhos que o Skytex usa. Se você quiser, você pode mexer neles, mas eu não aconselho. Se você quiser pular o tutorial uma vez que eu estou mostrando, você pode dar um pular lá, tá bom? Mas antes de finalizar, vamos ver aqui, ó, em configurações, coisas importantes. É aqui, ó. Veja que é uma telinha que eu estou descendo com o mouse. Se inclusive você quiser fechar os grupos aqui, ó, você pode fechar. E o que é que você vai fazer também aqui na configuração do Reshade? Aqui no geral, você vai ver que tem a tecla Home aqui, ó, tecla de sobreposição. Pode trocar se você quiser, que é simplesmente para abrir e fechar essa tela aqui, tá? Eu vou pegar, sair aqui, ó, tá vendo? Ele abre e fecha que eu tô apertando o Home. Tecla de alternância de efeito, isso é legal, porque você pode desligar e ligar o efeito em tempo real no jogo. Eu gosto de deixar a tecla End. Veja aí a qual é da tua preferência. Não precisa salvar, deixou aqui, tá feito. Vamos voltar aqui, ó, pro início. Tá vendo que eu tenho o Skytex e uma setinha para a esquerda e para a direita? Então eu consigo mudar para outros presets que estão, os arquivos INIs que estão ali naquela pasta minha. Por que deu esse erro aqui? Porque eu não fiz a instalação dele com o exe e ele não baixou o que precisava. Lembram que eu falei que precisava fazer isso? Então, ó, ele não consegue rodar o Natural Desert. Se eu for pro Verdant Ember, se ele já tiver algum que eu uso, beleza. Ó, o Verdant Ember, ele tinha outros 3 que do Skytex estava usando, então já está baixado, não tem problema. Eu poderia fazer com ele também, mas novamente eu vou deixar o do Skytex. Saio daqui, entro no jogo. Então, povo, tô dentro do jogo aqui. Meu FPS está a 94, eu estou usando um gerador de FPS em 2x, mas se vocês conhecem a tela do jogo, vocês podem ver que já está diferente. Lembra da tecla End para ligar e desligar? Vou apertar, ó, em tempo real. Vejam, virou um verde giz de cera, virou um negócio estranho, que assim, é bonito, mas não me agradou. Agora com o preset do Reshade, olha ali a diferença que dá. Olha o azul do céu e a montanha ali no fundo. Percebe que fica tudo mais amarelado quando é a imagem somente do jogo? Se você preferir, perfeito, joga do jeito que te faz bem. Mas eu não gostei, eu achei muito amarelado, muito pastelzão. Opa, pílula de palma aqui, isso é bom, hein, para ressuscitar no meio do boss que você não sabe fazer e morreu. Então, galera, só este Reshade, só o Reshade com este preset, para mim já dá uma diferença enorme. Vamos ver uma coisa legal aqui, ó. Aqui quando você abre a tela do Reshade, estando, né, selecionado o seu, perceba que você consegue ligar e desligar somente alguns dos itens. Então, se eu quiser desligar o meu Fake HDR, veja o que acontece, ó. Ele dá uma leve escurecidinha no jogo. E eu posso ligar e desligar. O botão End desliga tudo, mas aqui eu posso ligar e desligar e até mexer aqui embaixo, mas eu não aconselho mexer aqui embaixo no que vocês quiserem para regular também. Se você acha que o mato perdeu muito a cor, por exemplo, ó, esse daqui, ó, Selective Color aqui, ó, você pode desligar. Veja que o mato, deixa eu sair, ó, ele voltou a ficar um pouco mais verde, o que eu acho que é uma cor assim, verde até um pouco exagerado, né? Tem gente que tava falando até que era mato de plástico, mas se você acha que perdeu muito a cor, você quer uma cor mais saturada, você desliga esse cara. E eu não gosto, cara, eu tô gravando vídeo, irmão. Você vem aqui bater em mim, velho, pelas minhas costas quando eu tô gravando vídeo, velho. Tem que morrer mesmo. Cara, não sabe que tá atrapalhando, velho. Vamos lá, de novo. Eu não gosto, então eu vou ligar. Perceba que o verde, ele vai mais para um tom de oliva aí, eu prefiro. Você pode ficar brincando aqui, ó, Tone Map, muda só um pouquinho, Prod, não sei o que, ó, ele deixa tudo mais assim, esbranquiçado. Então isso aqui eu não desligo nem ferrando.
Luma Sharpen, não percebo a diferença, mas eu deixo ligado aqui. E outra coisa, galera, vamos ver se está mudando aqui o meu FPS. Agora eu tô com 96, novamente, né? Eu tô com um gerador, então isso daqui na verdade tá uns 40 e pouco. Se eu dou o end aqui, ó, veja que subiu para 109. Então assim, eu perdi aí aproximadamente 5 FPS reais, mais 5 FPS fakes, né, que foi o meu gerador de quadros. Então eu acredito que eu tenha perdido 5 FPS. Vamos, ó, 114, 115. Ligando ele aqui, ó, cai um pouco, tá? Então pro meu PC, você olha na descrição do vídeo as minhas configurações, mas já adiantando, olha, se você tiver curiosidade, mas já adiantando, eu tenho uma 4070 Ti. Essa é a minha placa de vídeo e ele perdeu aí de 5 a 8 quadros por segundo. Então tem esse pequeno custo sim de performance, tá, pessoal? Mas assim, cara, para mim é muita diferença. Igual eu mostrei lá no comecinho, ó, eu desligo, olha só o verde, a diferença que dá. O que o jogo traz por padrão, para mim parece que é uma imagem lavada, sabe? Uma imagem assim que ficou esquisita, cara. Eu não curti, por isso que eu fui atrás desses mods. Pessoal, esse foi então o passo a passo completinho de como melhorar o visual do seu Crimson Desert se você joga no PC, para deixar ele simplesmente lindão, sem cara de giz de cera, de tinta pastel. Estou na última versão disponível hoje, que é a 1.04, e tá tudo funcionando normal, assim como estava nas anteriores. Então espero que você tenha gostado, espero que você não tenha achado muito complicado, porque não é. Parece que é, mas não é, galera, muito complicado. Vale muito a pena você colocar. Teste aí se o custo do FPS vai ficar muito pesado para você. Se ficar, você desinstala ou volta lá a pastinha BIM64 como estava na original, tudo certo. Deleta os shaders e deixa ele compilar de novo. Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Se puder, se inscreve no canal, deixa um like aí, compartilha com o teu colega que também está achando o Crimson não tão bonito quanto ele poderia ser. E ativa o sininho de Belém para receber alerta de mais vídeos úteis e importantes como esse, tá bom, pessoal? Videogame é bom demais, eu sou o Vecchiato, fica com o Pai do Céu e até o próximo vídeo.